Você tem 18 minutos. 18 minutos para entender como o mundo moderno pode acabar sem nenhum aviso. A mais poderosa tempestade solar em mais de 20 anos que pôs a Terra em alerta. Este não é um vídeo de teoria da conspiração. É uma simulação baseada em dados da NASA, da NOAA e em eventos reais que já aconteceram. Estamos falando de uma explosão solar. Parece lava de vulcão, mas numa dimensão gigantesca, astronômica. Imagine, você acorda amanhã, pega o celular para desligar o despertador, mas a tela não acende. Você tenta acender a luz do quarto, nada. A geladeira parou de fazer barulho. Lá fora, o silêncio é absoluto. Não há carros, não há semáforos, não há internet. E a previsão para a luz voltar não é em horas, nem em dias, é em meses. Agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo, o Sol está no pico do ciclo solar 25. A NASA e a NOAA confirmaram. A atividade magnética da nossa estrela atingiu o máximo desde 2014. Manchas solares do tamanho de Júpiter estão aparecendo e desaparecendo na superfície do Sol a cada semana. E quando uma dessas manchas libera sua energia, é como milhões de bombas atômicas explodindo ao mesmo tempo. A pergunta não é se vai acontecer de novo. A pergunta é quando. E o quando pode ser hoje, agora. Neste exato momento, uma explosão pode estar acontecendo no Sol. E nós só vamos saber em 8 minutos. Bem-vindo ao Nexus Nauta. Aqui exploramos a engenharia invisível que mantém a sociedade de pé e o que acontece quando ela falha. Se você quer estar preparado quando o sistema cair, sua primeira missão é simples. Se inscreva agora e ative o sino. Porque nós monitoramos os dados do Observatório Solar SDO da NASA em tempo real. Quando a próxima tempestade classe X for detectada, você vai ser avisado antes da maioria das pessoas. Não seja pego de surpresa. Vamos começar a simulação. Neste exato momento, no hemisfério sul do Sol, uma mancha solar classe X9 arrebentou. Uma explosão de radiação foi lançada em direção à Terra. A energia liberada equivale a 1 bilhão de megatons de TNT. Mas não há som no vácuo. Não há aviso sonoro. Apenas luz, viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Aqui na Terra, ninguém sabe. Aviões continuam decolando. As bolsas de valores operam normalmente. Você está tomando café, checando o celular, reclamando do trânsito. O gatilho foi puxado. A bala está no ar. E ela demora exatos 8 minutos para chegar. Para entender o que vamos sentir no minuto 8, precisamos voltar no tempo. 1º de setembro de 1859. O mundo era analógico. Não existia internet nem rede elétrica. A tecnologia de ponta era o telégrafo. Naquela manhã, o astrônomo Richard Carrington estava observando o Sol quando viu um clarão branco cegante. Ele não sabia, mas tinha acabado de testemunhar o maior flare solar da história moderna. Horas depois, o caos começou. Era noite, mas o céu se iluminou como se fosse dia. Auroras boreais vermelhas e verdes foram vistas no Caribe, no Havaí e até no Brasil. Mineiros nas montanhas rochosas acordaram achando que o sol tinha nascido e começaram a preparar o café da manhã. Mas a beleza veio acompanhada de violência. Nas estações de telégrafo, as máquinas ganharam vida própria. Operadores levaram choques elétricos brutais através das teclas. Baterias foram desconectadas, mas os telégrafos continuavam funcionando, alimentados pela energia fantasma que vinha do céu. Papéis sobre as mesas pegaram fogo espontaneamente. Foi o evento Carrington. O mundo sobreviveu porque a infraestrutura era feita de madeira e fios de cobre simples. Se um evento desses acontecer hoje,
Com nossa vida pendurada em microchips sensíveis, satélites de GPS e redes elétricas interconectadas, o dano não seria apenas papel queimado, seria o colapso da civilização tecnológica. Atenção! Olhe para o cronômetro. 7 minutos e 30 segundos. A luz está cruzando a órbita da Lua agora. Em 1859, eles não tiveram aviso. Nós temos este aviso de 8 minutos, mas não fizemos nada. Prepare-se. O primeiro impacto é invisível, mas imediato. Em 10 segundos, o mundo muda. 5, 4, 3, 2, 1. Chegou. Neste exato momento, a onda de raio-x e ultravioleta extremo atingiu a alta atmosfera da Terra. Você não sentiu nada, o chão não tremeu, os copos não caíram da mesa. Mas olhe para o seu rádio, olhe para o sistema de navegação do avião. A ionosfera, a camada da atmosfera que reflete os sinais de rádio, acabou de ser bombardeada. Ela inchou e se tornou absorvente. Instantaneamente, todas as comunicações de rádio de alta frequência do lado diurno do planeta estão mortas. É o apagão de rádio R3. Pilotos sobrevoando o Atlântico tentam falar com a torre de controle e só ouvem chiado. Navios mercantes perdem contato com a base. Os radares militares de longo alcance ficam cegos. Os radioamadores, a nossa linha de defesa de emergência, ficam mudos. Este é o jab, o primeiro soco. Ele cega nossos olhos e tapa nossos ouvidos. Enquanto os governos tentam entender por que os rádios pararam, a segunda onda já está a caminho. Diferente da luz que não tem massa, a explosão lançou partículas físicas, prótons, acelerados a frações da velocidade da luz. Eles chegam um pouco depois, e o alvo deles não é o rádio. O alvo deles é o que orbita acima das nossas cabeças. Estamos no minuto 11. A radiação de partículas está varrendo a órbita da Terra. Pense nisso como um tiroteio subatômico. Bilhões de balas microscópicas atravessando o metal dos satélites. Esses prótons atingem os Star Trackers, as câmeras que os satélites usam para se orientar pelas estrelas. Cegados pela neve de radiação, os satélites perdem a noção de onde estão. Eles começam a girar descontroladamente. Eles entram em modo de segurança e se desligam. É aqui que o seu dia começa a acabar. O GPS não serve apenas para o Waze ou o Google Maps. O GPS é o relógio do mundo. Cada satélite GPS tem um relógio atômico dentro dele. Os bancos usam esse sinal de tempo ultra preciso para validar cada transação financeira, cada saque no caixa eletrônico, cada compra no cartão de crédito. As bolsas de valores usam para sincronizar o High Frequency Trading. As torres de celular usam para sincronizar as chamadas. Sem o sinal limpo do GPS, a sincronia se quebra, o sistema financeiro trava para evitar fraudes. O seu cartão dá erro de leitura, o Pix sai do ar, as torres de celular perdem a coordenação e a rede cai. Você tenta ligar para sua família para avisar que o rádio parou, mas o celular está mudo. Estamos presos em uma ilha digital. Mas, novamente, a luz da sua casa ainda está acesa, a geladeira ainda gela. Você pensa, ok, a internet caiu, o banco travou, dá para sobreviver. Mas o pior, o verdadeiro monstro, é lento. A ejeção de massa coronal, a nuvem de plasma, demora horas ou dias para chegar. Mas para fins desta simulação acelerada, vamos comprimir o tempo. Imagine que essas horas se passaram, o plasma está batendo na porta e ele traz a escuridão total. Quando a nuvem de plasma magnetizado finalmente colide com o campo magnético da Terra, o planeta toca como um sino. O campo magnético se deforma, estica e arrebenta. Isso gera algo chamado corrente geomagnética induzida. Atenção a este conceito, pois ele é o assassino da modernidade. O solo,
A terra onde você pisa começa a conduzir eletricidade. E a eletricidade, como a água, procura o caminho mais fácil. Ela encontra as nossas linhas de transmissão de alta tensão, quilômetros e quilômetros de fios de cobre esticados pelo país. Esses fios agem como antenas gigantes, captando a energia da tempestade e jogando tudo para dentro da rede elétrica. Os alvos são os transformadores de alta voltagem. Aquelas máquinas gigantescas nas subestações, do tamanho de uma casa. Eles foram feitos para lidar com corrente alternada. A tempestade injeta corrente contínua. O resultado é calor, muito calor. O núcleo de aço do transformador satura. O óleo de resfriamento ferve em segundos e então eles explodem. Em março de 1989, uma tempestade muito menor atingiu Quebec, no Canadá. Em 90 segundos, a província inteira apagou. 6 milhões de pessoas no escuro. Inverno congelante. Elevadores pararam entre andares. Metrôs pararam nos túneis. Mas Quebec teve sorte. A rede voltou em algumas horas. Num evento nível Carrington, hoje, perderíamos centenas de transformadores simultaneamente. E aqui está o dado que os governos não gostam de divulgar. Não existe estoque desses transformadores. Eles são feitos sob encomenda, à mão, e levam de 12 a 18 meses para serem fabricados na Alemanha ou na Coreia do Sul. Se perdermos 300 transformadores no Brasil hoje, a luz não volta amanhã, nem semana que vem. Ela volta, talvez, no ano que vem. Sem eletricidade por meses. O que isso significa? Não é só ficar sem Netflix. Sem eletricidade, as bombas de água da cidade param. Em 48 horas, as torneiras secam. Sem eletricidade, os postos de gasolina não bombeiam combustível. Sem combustível, os caminhões não levam comida aos mercados. Especialistas em logística estimam que as cidades modernas têm apenas 3 a 5 dias de comida nas prateleiras. Hospitais operam com geradores a diesel, mas o diesel acaba em 72 horas. E sem bombas nos postos, como reabastecer os geradores? É um efeito dominó, uma cascata de falhas. Mas aqui está o dado que poucos sabem. A NOAA, a Agência Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, opera o sistema DSCOV. É um satélite posicionado a 1,5 milhão de quilômetros da Terra que detecta tempestades solares antes delas nos atingirem. Quando uma ejeção de massa coronal é lançada, temos de 18 a 48 horas de aviso. Tempo suficiente para desligar transformadores críticos, colocar satélites em modo seguro e alertar companhias aéreas. O problema não é técnico, é vontade política. Existem protocolos, existem equipamentos de proteção, mas a maioria dos países, incluindo o Brasil, não investe nisso porque nunca aconteceu antes. Até acontecer. Olhe para o relógio. Estamos chegando ao fim da simulação. 18 minutos. Foi esse o tempo que levou para destruir o mundo moderno nesta narrativa. Mas na realidade, nós ainda temos tempo. O Sol ainda não disparou o Big One. A fragilidade não é culpa da estrela, é culpa da nossa engenharia sem redundância. O objetivo do Nexus Nauta não é causar pânico, é gerar preparo. Se você sabe que a água vai acabar, você estoca a água. Se você sabe que o banco vai travar, você guarda dinheiro físico. Se você sabe que o GPS vai morrer, você compra um mapa. Estamos construindo aqui uma comunidade que entende esses riscos. Se este vídeo abriu seus olhos, sua missão é clicar em inscrever-se agora e ativar o sino. Porque quando a NASA detectar o próximo flare classe X direcionado à Terra, nós vamos avisar você antes da mídia mainstream. Você terá tempo de se preparar enquanto os outros ainda estão dormindo. Não seja pego de surpresa. Agora eu tenho uma pergunta séria para os comentários. Se você recebesse o alerta hoje, tempestade solar em 24 horas, apagão previsto para 6 meses,
e você tivesse apenas R$ 500 para se preparar agora, no que você gastaria primeiro? Gerador, água potável, comida enlatada, dinheiro vivo, rádio a bateria? Deixe sua estratégia completa nos comentários. Os melhores planos vão virar conteúdo nos próximos vídeos. Eu sou o Nexus Nauta. O tempo acabou. Câmbio e desligo.